a posse do governador reeleito, Romeu Zema, que já se prepara neste momento para fazer um discurso à imprensa. Vamos ouvi-lo. Está aqui mais uma vez sendo reconduzido para mais 4 anos à frente do governo de Minas. Eu gostaria aqui de agradecer primeiramente os 10 partidos que acompanharam a nossa campanha à reeleição. O PP, o Podemos, o Solidariedade, o Patriota, Avante, o PMN, o Agir, DC, MDB e o Novo. Essa união dos partidos demonstra que eu cheguei aqui para esse segundo governo numa situação muito diferente do primeiro. Se eu citasse os partidos que me apoiaram há 4 anos atrás, eu estaria citando apenas o Partido Novo. Então, isso vai possibilitar a esse novo governo uma base aqui na Assembleia e, consequentemente, muito mais realizações. Eu destaco entre as realizações que nós precisamos avançar aqui, é a adesão ao regime de recuperação fiscal, que vai propiciar o equilíbrio nas contas públicas e, consequentemente, o Estado ter condição de fazer os investimentos necessários que os mineiros precisam tanto. E, além, é lógico, previsibilidade. Quem quer voltar para aquela situação catastrófica, caótica que nós tínhamos há 4 anos atrás? E temos como metas importantíssimas para concluir aqui a conclusão dos hospitais regionais, que serão concluídos 6 hospitais, a repactuação do termo de Mariana, que está bem avançada, reforço nas forças de segurança, vamos ampliar o efetivo, a recuperação das estradas, que está em andamento, e as obras tão importantes aqui na região metropolitana, do metrô e também do Rodoanel. Então, tudo isso está encaminhado, já está acontecendo, e nós teremos aqui 4 anos, se Deus nos iluminar, de muito desenvolvimento, de muitas realizações. Muito obrigado. Romeu Zema, reeleito em Minas Gerais, então, no primeiro turno. Ele toma posse ao lado do vice-governador eleito de Minas, também, Matheus Simões, os dois do Partido Novo. Zema venceu no primeiro turno com 56% dos votos. Os deputados estaduais e federais eleitos serão empossados no dia 1º de fevereiro. Os senadores tomam posse no mesmo dia. Dos 26 governadores, mais o do Distrito Federal, que tomam posse hoje, apenas 9 tomam posse pela primeira vez. O restante todos foram reeleitos. Bom, agora são 9h57, ainda acompanhando a posse em Minas Gerais, mas a gente dá uma passada no Rio de Janeiro. A expectativa para a posse do governador, também reeleito, assim como o Romeu Zema, Cláudio Castro. André Siciliano, agora há pouco, que comanda a Alesp, estava falando nesse momento, na LERJ, né, Assembleia Legislativa do Rio de Janeiro, estava falando. Ele, nesse momento, está na tribuna e ficamos na expectativa também do governador Cláudio Castro, que fará, assim como em São Paulo, um discurso já na Lesp. Tradicionalmente, o primeiro discurso era feito, no caso aqui em São Paulo, no Palácio dos Bandeirantes, mas os governadores vêm mudando esse protocolo nos últimos anos e eles fazem, então, 2 discursos. O primeiro na Assembleia e o seguinte na sede do governo de São Paulo. Agora, Cláudio Castro fazendo o juramento. Observar a lei e promover o bem geral do povo do estado do Rio de Janeiro. A cerimônia de posse de Cláudio Castro justamente estava prevista para a partir das 8 da manhã e em seguida o governador reeleito do Rio vai para Brasília acompanhar a posse do presidente Lula. Agora segue o rito, a cerimônia no Palácio do Guanabara.
A gente segue acompanhando por aqui nessa manhã de domingo todas as posses que acontecem em seu primeiro mandato. Justamente, Cláudio Castro entrou como vice e assumiu após o impeachment de Wilson Witzel. Ele que é advogado e músico gospel também. O deputado André Siciliano continua com a cerimônia. Conforme consta no diploma expedido pelo Tribunal Regional Eleitoral do Estado do Rio de Janeiro. Cláudio Castro eleito no primeiro turno ao governo do Rio com 58% dos votos. Com mais de 4 milhões de eleitores que votaram nele em 91, com vitória em 91 dos 92 municípios fluminenses. Nesse momento, a assinatura, então, e de volta a Minas Gerais, Romeu Zema falando neste momento, governador reeleito de Minas Gerais. Falando agora na tribuna da Assembleia Legislativa de Minas Gerais. Sem recursos para pagar salários, fornecedores e até cumprir os repasses constitucionais com as prefeituras, se mostravam ainda maiores ao longo dessa jornada. Já no primeiro mês do governo, enfrentamos a tragédia de Brumadinho e assumimos a responsabilidade de buscar uma justa reparação aos atingidos, uma justa compensação pelo impacto socioeconômico e ambiental provocado em todo o estado e de solucionar a crise de insegurança gerada por mais um rompimento de barragem de enormes proporções. Firmamos o maior termo de reparação da história do Brasil, no valor de 37 bilhões e que já dá resultados práticos. Junto com o Ministério Público e esta Assembleia Legislativa, implementamos a Lei Mar de Lama Nunca Mais, que aumentou a segurança dos empreendimentos minerários e tornou mais rigoroso o monitoramento da atividade. As barragens a montante foram proibidas em novos licenciamentos e as já existentes estão em processo de descomissionamento. Estruturas como essas que causaram os desastres de Brumadinho e Mariana serão parte de um passado. A partir do meu segundo ano de gestão, também enfrentamos a maior pandemia dos últimos 100 anos, que nos colocou sob pressão, a ponto de, em determinado momento, ter que exigir restrições para o bem-estar coletivo. Tivemos que gerenciar uma demanda de saúde pública só vista em cenários de guerra. Entramos em estado de calamidade pública, movemos forças imensuráveis para comprar equipamentos, contratar médicos, abrir leitos e reduzir os impactos da enorme crise sanitária e social. Fizemos a maior operação de vacinação da história. Ainda estamos superando a pandemia, mas já ultrapassamos o pior, com relevante índice para nós mineiros. A menor taxa de mortalidade das regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. As vidas salvas não retiram a dor e o sofrimento de famílias que perderam seus entes queridos, mas são um alento e demonstração que a gestão pública dos recursos e da saúde foi feita de maneira honesta e com responsabilidade. Em meio aos desafios previstos e tantos outros inesperados, alcançamos conquistas e melhorias em praticamente todas as áreas de atuação do Estado. Resumidamente, vou elencar aqui as principais. Pagamos 30 bilhões em dívida, inclusive com as prefeituras que agora têm condição de investir. Alcançamos o posto de Estado mais seguro do Brasil, segundo dados do Ministério da Justiça.
Aumentamos a participação da economia mineira no PIB do Brasil de 8,8% para 9,3%, o melhor resultado em 20 anos. Facilitamos a vida de quem trabalha e produz. Geramos mais de 600 mil empregos direto com carteira assinada nesse período. Atraímos mais de 270 bilhões de reais em investimentos privados. Reformamos 1.700 escolas estaduais. Retomamos o pagamento do piso mineiro de assistência social e reajustamos o valor do mesmo em 50%, um compromisso com as prefeituras e as pessoas mais vulneráveis. Estamos dando uma profissão para 130 mil jovens mineiros que estão participando dos cursos técnicos do Trilhas de Futuro. Tivemos investimentos recordes em saúde, com reforma e ampliação de hospitais e das cirurgias eletivas. Fomos também o primeiro estado da América do Sul a aderir à campanha Race to Zero, com o compromisso de zerar as emissões de gases estufa até 2050, demonstrando nosso compromisso com a sustentabilidade. Os servidores passaram a receber em dia os seus salários e benefícios e tiveram em 2022 a reposição inflacionária, uma obrigação que ficou quase 6 anos sem ser cumprida. Nos momentos críticos da economia brasileira, também congelamos tributos e reduzimos impostos para aliviar o bolso dos mineiros. E fizemos tudo isso sendo o estado mais transparente do Brasil, segundo o ranking da Controladoria Geral da União, demonstrando que é possível, sim, fazer gestão pública de maneira honesta, justa e, principalmente, respeito com os recursos públicos. É verdade que não tivemos somente acertos, mas vale ressaltar que minha gestão tem a humildade de estar sempre aberta ao diálogo que promova melhorias. Sem qualquer compromisso com o erro, muitas vezes precisamos reavaliar decisões e corrigir rotas. Há conhecimentos que só a experiência é capaz de trazer, mas só é possível alcançá-lo se houver abertura ao diálogo para ouvir contraditórios que permitam ampliar a visão. As urnas mostraram, com a nossa vitória em primeiro turno, que o nosso saldo é positivo e que estamos trilhando o caminho certo. Por isso, teremos mais 4 anos para trabalhar. Após arrumar a casa e colocar o trem de novo nos trilhos, estamos prontos para fazer essa locomotiva acelerar. Com a experiência adquirida, agora em um cenário mais positivo de equilíbrio fiscal, meu compromisso é o de fazer nesses próximos 4 anos um governo muito melhor do que o primeiro. E para isso, conto com o auxílio e contribuição dos senhores e senhoras. Temos muito o que fazer ainda. Em 2023, teremos a retomada das obras dos hospitais regionais, há anos paralisadas. Uma demanda histórica que começa a se transformar em realidade e vai beneficiar milhares de mineiros. As rodovias do nosso estado começaram... O governador Romeu Zema falando, e ao lado também a gente acompanha também as imagens da Assembleia do Rio,